Olá, seguidores. Nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês alguns dos motivos aqui para acreditar na recuperação de um RPR-11. Em seguida, numa segunda parte, vou fazer comentários aqui sobre o que foi falado aqui na última live. Além de que no meio do caminho aqui, a minha intenção é trazer uma atualização com vocês das minhas projeções de quando que vai acontecer o término das obras, né, o término da retenção. Lembrando que tem os cenários aqui tanto pessimistas quanto o cenário base, além de cenários mais otimistas também. Que é o Thiago PS, esse canal fica esperto. Então, a ideia aqui para esse tema do vídeo aqui, motivos para acreditar que tem aqui no final da linha, a luz final do túnel, meio que um clima de autoajuda, né? Foi pelo seguinte, aqui no meu vídeo anterior, recebi um comentário de um seguidor, então vou ler aqui para vocês a dúvida dele. Invisto em FIIs desde 2019 e te faço uma pergunta. Qual o fundo imobiliário que caiu e que se recuperou? Cita um, seja de tijolo ou de papel, porque se tem algum eu desconheço. Se o RPR11 se recuperar, para mim será o primeiro. E olha, o rapaz aqui, o inscrito tá quase que certo, tá? Passou bem perto mesmo. Acho que o único caso de recuperação que tenho conhecimento é o de BTLG11, Fundo de Logística do BTG, que pegou uma tranqueira lá da TRX e transformou no que é hoje o melhor fundo de logística, né, os melhores imóveis. Tudo bem que boa parte dessa recuperação veio por conta do poder de distribuição do BTG, além de um bom período para fazer captações, né? Então, aqui o fundo BTG conseguiu fazer emissões, captar bastante dinheiro e diluir os problemas antigos. Já em URPR11, nós não temos essa possibilidade, né, de fazer emissão e diluir os problemas. Então, o negócio que vai ter que ser realmente resolver os BOs do fundo. Contudo, é bom lembrar que o caso do RPR11 eu não me recordo em nenhum outro fundo, né? A maioria dos problemas aqui foi fundos que se alavancaram demais e ao mesmo tempo compraram imóveis tranqueira e acabou que deu ruim. E agora aqui no Urcão, ou Urquinha, né, atualmente, o que o que está em jogo aqui é faltar recursos para as obras, né, para terminar os empreendimentos. Na verdade, em Tord 11, o saudoso Tordinho 11 lá da Quitari, também tivemos dificuldade em entregar os empreendimentos. Mas ali foi uma combinação de falta de dinheiro para obras, combinado com uma alavancagem nas alturas, e ainda por cima um segmento complicado, né, de multipropriedade. E aqui nesse momento, tenho certeza que muitos vão dizer: Ah, Thiago, mas o RPR11 também tem multipropriedade enrolada. Olha o caso lá do FII de residência aí com quantos por cento? Está aqui com 14% do PL. E realmente é um caso que quase idêntico ao encontrado lá no fundo Tordesilhas. No entanto, eu digo o seguinte que é para vocês, tá? De forma bem nada que agressivo, mas dane-se, tá? Sim, dane-se filho de residência. Vejo muita gente aqui quebrando a cabeça. Ai, filho de residência, ai, filho de residência. Esquece isso, cara. Simplesmente esquece. O negócio é desconsiderar filho de residência e olhar para o resto. Claro, nunca se esquecendo aqui da lambança que eles fizeram, né? Do erro que foi investir nesse ativo. Mas pense comigo, eu não me recordo aqui exatamente quando que esse ativo parou de pagar, mas tenho certeza que não foi esse ano. Acho que foi lá alguma coisa lá em 2023. E em março aqui desse ano, de 2025, o fundo estava aqui pagando 80 centavos, 82, 81, isso sem o FII de residência. Então, pode dizer que já estava pagando um rendimento baixo ainda para frente ao que o fundo deveria entregar, um fundo raio de base 100 deveria entregar, mas já no yield atual seria bem interessante, né? Detalhe, aqui em março ele estava pagando 80 centavos sem FII de residência, sem debênture de prima, que é um caso que é mais complicado, não chega a ser um default, né? Mas que não gera renda,
e 100 mar à vista, que é o principal empreendimento do fundo. Então, se vocês forem ver, 80 centavos seria um bom resultado aqui frente ao que estava gerando caixa para o fundo. Só se a gente for só de colocar aqui na conta mar à vista, pode ser que já seja suficiente para levar o rendimento para casa do R$ 1 por cota, já que mensalmente esse empreendimento ele tem segurado em média que por volta dos 30 centavos. Aqui no mês de julho aqui foi menos, 25 centavos. Mas se forem em relatórios antigos, vão ver até alguns meses com um valor maior. Mas então, ó, fiquem de olho nisso daí, tá? Fica o recado aqui, larga o fio de residência para lá, poderia até marcar a zero também, não faria diferença nenhuma. Voltando agora aqui à dúvida do inscrito, se é possível confiar nas palavras do gestor e, consequentemente, na recuperação de um RPR11. O gestor está falando que vai se recuperar, né? Então, aqui nesse ponto, vou fazer uma analogia para explicar essa situação. Mas antes, já peço seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos se você acredita que essa é uma oportunidade de recuperação, tá? Então, fazer aqui uma analogia. Pensem o seguinte: até março de 2025, o RPR11 é como se uma pessoa com obesidade, que dizia que queria emagrecer, que queria muito emagrecer, mas não ia numa academia, seguia comendo normalmente, vivendo uma vida muito sedentária. Daí, a partir de abril, seria como se essa pessoa começasse a fazer, abrir mão de certas coisas em prol do seu objetivo, né? Começasse a entrar na academia, colocasse uma dieta mais em dia, né? Deixar de ser sedentário. E também, antes a pessoa que ia ter massa, ela nem se pesava, nem tinha balança, né? Mas aí ela começou a se pesar, aqui nessa analogia, como o peso aqui, a balança, vocês podem entender como essa sinal de aporte em obras. Até março aqui o gestor falava, olha, a gente tem aqui, tá com os problemas de obra, tá precisando de dinheiro para obra, mas não colocava no papel, né? Só ficava falando de boca, não dava satisfação nenhuma. Agora aqui, pelo menos, a gente já tem alguma coisa para acompanhar. Ainda não é ideal, né? O ideal seria que o gestor fizesse gráficos aqui como esse eu estou tendo que fazer aqui. Claro que eu não sou a pessoa ideal a fazer isso, eu não tenho acesso a tanta informação como eles, mas o gestor ele realmente deixa a desejar na transparência, né? E voltando aqui para a analogia, o RPR11 cortando o rendimento é como se ele estivesse fazendo esse sacrifício também, né? Tudo bem que o peso maior aqui é no colo do cotista, né? O gestor também está perdendo, né? Diminuiu a taxa de administração dele, mas é bem feito, né? A culpa foi dele, né? Até no um ano atrás estava recebendo 864 mil taxa de gestão, atualmente está recebendo 370 mil. Então, tá, assim como nós cotistas estamos recebendo apenas metade do que recebia um ano atrás. Mas enfim, é chato, né? Mas é necessário fazer. Eles tomaram as obras, né? Essa necessidade de obras, então bora tem que resolver agora. Além de ter a oportunidade aqui com toda essa queda. E então, agora isso aqui acho que foi, espero ter respondido aqui você, tá? Dando alguns motivos para acreditar na recuperação de um RPR11. E aqui eu não estou falando de recuperar 100%, tá? Se recuperar 85%, 70%, já vai estar mais do que bom aqui nesse preço. Vai estar excelente, maravilhoso. Ok, agora aqui vamos para a segunda parte do vídeo. Agora eu vou mostrar aqui minhas projeções e fazer comentários sobre o que foi discutido na live. Primeiro, ponto aqui bem importante. Lá em De Paula, sobre De Paula, o gestor ele falou que parece que está finalizando as estimativas de necessidade de obras e vai ter que rever para cima. É algo até já previsível, né? Então até ele já deixou aqui em branco. Eu peguei a necessidade aqui nesse relatório aqui no mês de março. Peguei aqui os 19,5.
mas como ele disse que vai ter esse custo acima, eu tive que atualizar aqui as projeções na minha planilha. Faz parte, né? Eu já imaginei que teria que ficar revendo isso aqui praticamente todo mês. Então aqui eu teria minha expectativa de 19,5 milhões de reais. Fiz um acréscimo aqui de 30%. Subiria aqui o custo de obra para 25 milhões de reais. Isso no cenário base. Já para cenários mais pessimistas, eu fiz um acréscimo mais elevado, até mesmo de um aumento de 50%. Nós temos que aguardar o número oficial, né? E aqui eles falaram que agora tem que renegociar com a incorporadora, né? Com o pessoal aqui da De Paula, provavelmente para colocarem mais garantias. E aqui ressalto que eles têm uma situação meio conflituosa com essa incorporadora. Eu fiz vasculhando aqui no Reclame Aqui desse empreendimento aqui, Bosque das Cerejeiras. Eu vi pessoas lá fazendo comentários de que estavam reclamando, né, que a Urca não liberava os valores. Então, aquela incorporadora jogando a culpa para a Urca por não liberar valores. Enfim, absurdo, né? Mas é claro que a incorporadora ia querer tentar jogar a culpa para um terceiro. Mas enfim, aqui é um caso que acho que é talvez um dos mais complicados aqui do fundo, depois do fim de residência, já que tem uma relação aqui que talvez não seja tão boa. É, Outro fator muito importante aqui também nas previsões. Eles falaram que conseguiram, que estão em uma negociação bem avançada com um terceiro aqui para fazer um aporte no empreendimento de Barbosa. Então, isso daqui seria um aporte de 12,4 milhões de reais, ou seja, metade do que é necessário aportar. Isso aqui seria excelente, diminuiria bastante os valores que eles têm que aportar, né? Eles estão aportando, sei lá, uns 2 milhões por mês. Então, só que seria uma redução em talvez uns 7 meses aqui no tempo de retenção. Então, aqui pelo meu cenário base, eu coloquei aqui essa possibilidade da entrada desse terceiro aqui em Barbosa. Antes estava aqui apenas no cenário otimista. Ah, Aqui eles falaram sobre Barbosa também, que se sair essa negociação vai ser no mês de setembro. Então até por isso coloquei aqui em outubro o dinheiro entrando, mas pode até ser que entre depois, né? Eles falaram aqui sobre as obras terminando em junho entre junho e julho do ano que vem, que daria aqui julho de 2026, né? E falar sobre retorno no ano de 2026. Aqui um ponto importante sobre empreendimento Barbosa. Esse daqui é um empreendimento de altíssimo luxo, tá? Alto luxo mesmo. E aqui eu vi algumas pessoas questionando aqui sobre o nível de inadimplência. Por exemplo, aqui, provavelmente com certeza vocês não vão estar vendo aqui nesse gráfico pequeno, né? Mas aqui Barbosa está com uma inadimplência de 8,9%. Por que que tá esse índice alto aqui de inadimplência? Simplesmente porque as obras estão paradas, né? Quem comprou não vai ficar pagando as parcelas quando vê o negócio parado, as obras paradas. Simplesmente deixam de pagar, né? Aqui com certeza são pessoas que têm poder aquisitivo para pagar as parcelas. Então aqui não é uma inadimplência por falta de dinheiro. Inadimplência porque é o seguinte, opa, se não está andando aqui as obras, também não vou pagar não. Vai que você não me entrega essa obra. Então aqui, esse é um caso aqui de Barbosa, caso que nem tem financiamento bancário, de tão alto luxo que é. Acredito que outras inadimplências levadas sejam explicadas por isso. Temos que terras altas com inadimplência 17,6%. Esse valor aqui provavelmente vai cair quando acontecer a entrega do empreendimento, né? A pessoa poder, o lote ficar liberado para construir. Temos que Nova Souza, inadimplência 19,9%, que também não parece que não está liberado ainda, tem alguns problemas. Aqui faz senso com 16% de inadimplência, aqui a gente está lidando com um multipropriedade, né? Além de que em novembro parece que vai ter inauguração, algo que pode ajudar a diminuir essa inadimplência. Ok? Ah, com relação a Mara Vista, comentaram que a segunda fase já está finalizando, a terceira já começou, e fala em distribuir para os cotistas os dividendos de Mara Vista.
E aqui não sei não, viu? Eles falam isso, mas é o mais provável é que eles fiquem guardando o dinheiro, né? Até os 7 milhões que eles falaram que ia colocar, eu estou considerando aqui como reinvestido nas obras. Então não contem com esse dinheiro entrando como rendimento. Dessa vez eles também abordaram sobre o empreendimento Riacho Doce, que falaram que tinha uma necessidade de 8 milhões de reais, mas que o fundo teria que colocar apenas 1,8. E aqui estão negociando com a incorporadora e falou que não deve começar em setembro, espera talvez em outubro. Também falar que 90% está concluído, que se trata de uma obra rápida. Então aqui na minha planilha coloquei um prazo de 6 meses, terminando aqui em fevereiro de 2026. Que primeira vista segue aqui com expectativa para final de 2027 para frente, né? Então aqui dando passada nos meus cenários, que no cenário base tem expectativa de retenção aqui para novembro de 2026, ou seja, aqui com entrada dos recursos lá no empreendimento Barbosa. Aqui no otimista tem que tá mais ou menos a mesma coisa, seria setembro, outubro de 2026. Aqui eu estava considerando apenas uma maior retenção, né? Já no super otimista, aqui eu já considero que vai entrar recursos para a De Paula. Aí cairia bastante, talvez que maio, também considerei uma retenção maior. Já no cenário pessimista não aconteceria o aporte lá em Barbosa, e então o término de 100% das obras ficaria apenas para 2027. Lembrando que não precisa acontecer as obras estarem todas 100% prontas para o rendimento melhorar, né? E falando sobre melhoria no rendimento, algo que provavelmente encadeou a alta aqui nessa quarta-feira, foi subindo aqui quase 4%, foi o gestor abrindo aqui a possibilidade melhor do rendimento. Lá na fase de comentários, perguntar para ele como é que eles viam o rendimento até 6 meses, que o gestor falou que nesse período era mais nebuloso do que dá para 24 meses, que para 6 meses ele falou que entre 40 e 50 centavos, e que para 24 meses ele espera que fique próximo a R$ 1 por cota. Então provavelmente isso daqui foi o que animou o mercado, tá? Então foi isso, galera. Espero ter contribuído aqui com vocês. Continue seguindo o canal. Tá saindo vários vídeos aqui, vários vídeos aqui no canal sobre o RPR11. Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.